Fala, ilustre, tudo bom? Aqui é o Francis de Cristo do estúdio Pinta Jiribita e do Evolução Diária, e eu gostaria muito de agradecer você por se inscrever nessa lista. Aqui o nosso objetivo dentro do Evolução Diária é potencializar você que desenha, que já ilustra, que faz caricaturas ou que sonha em fazer isso e trabalhar com isso. Então o nosso objetivo é te dar essas algumas dicas, algumas ferramentas para você crescer e a gente crescer junto com vocês também. Né? Então mostrar coisas que funcionam para nós, que funcionaram para nós dentro do nosso estúdio, no Pinta Jiribita, passar algumas dicas, alguns tutoriais. E esse vídeo é uma pequena aula de como você pode enriquecer o seu portfólio, enriquecer as suas artes, criando e manipulando alguns brushes no Photoshop. Aqui a gente vai mostrar uma criação de um brush para criar barba, né? Pelinhos assim, para criar uma barba bacana. Então vamos começar abrindo um arquivo, aqui no Photoshop, um novo arquivo. Eu vou abrir aqui um arquivo de 1 centímetro por 1 centímetro e vou deixar uma resolução de 300 pixels. Se você ainda não conhece esses termos, as resoluções, não esquenta agora, só segue esse passo. Depois a gente entra em detalhes, em outros vídeos a gente entra em alguns detalhes mais técnicos, né? Mas, enfim, para criar esse brush eu vou criar um arquivo de 1 por 1, 300 pixels, ok? Provavelmente você vai entrar nessa telinha aqui. E aqui tem as camadas, certo? Eu vou criar uma nova camada e aqui em cima eu vou fazer alguns riscos para criar esse brush. Eu vou só dar uma aproximada aqui, ó. E vou escolher um brush normal aqui, um dos que provavelmente vem já no Photoshop. Né? Aqui seria deixa eu pegar aqui rapidinho. Então, o brush, beleza? E ele vai, tá? Criou um traço único aqui. Aqui até tem uma opção de você, com essa ferramenta, conseguir trabalhar com a pressão. Eu estou trabalhando aqui com uma Intus da Wacom, certo? Então eu vou trabalhar com a pressão ativada aqui para poder ter uma variedade no traço, certo? Ok, eu vou deixar o traço preto mesmo, diminuir um pouquinho aqui e vou fazer alguns riscos bem aleatórios, só que nesse caso eu vou criar alguns tortinhos assim, né, para dar uma variedade bacana na hora de criar o brush da barba. Então vou criar uns mais ondulados, uns bem curtinhos. Vou deixar assim, já está ótimo. Depois a gente pode escalonar. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo que tem nessa tela aqui. Eu tenho dois caminhos. Ou eu venho na ferramenta de seleção e seleciono de fora para dentro para pegar tudo aqui, certo? Ou no Mac, Command A, ele seleciona tudo. No Windows, Ctrl A, né? Ele vai criar uma seleção de tudo que está aqui nessa camada. Ok. Vem aqui em editar e definir pré-definição de pincel, né? Então ele vai criar, e com esses elementos aqui ele vai criar um pincel. Vou colocar aqui barba, e eu vou colocar aqui provisória. Eu já explico por quê. Porque a gente vai manipular esse brush para ele conseguir ter a consistência de uma barba. Então, dou um ok aqui. Você vai ver que o meu brush já tem isso aqui, certo? Esse já pegou toda essa informação aqui e transformou num brush, tá? Se você clicar com o direito e o brush está selecionado ali no cantinho, você vai ver que ele vem aqui para o final da fila, ó. E se eu deixar o mouse parado aqui,
barba provisória. Beleza? Então é isso aqui que você criou. Agora, para a gente configurar esse brush, eu vou abrir um novo arquivo. Vou abrir num tamanho padrão aqui, um A4. 300 pixels também, ok. Tá aqui. Eu vou aproximar a tela aqui para a gente começar a enxergar o que vai acontecer. Criar nova camada aqui embaixo. Então o que a gente tem por enquanto? A gente tem por enquanto deixa eu colocar no tamanho normal aqui. A gente tem por enquanto um brush que ainda não parece uma barba, ainda parece sei lá, um monte de coisinha uniforme demais, né? Então, agora eu vou apertar ou o F5, né? Ou tem outro caminho que você vem, não sei se vai estar aparecendo aqui. Aqui também, ó, nesse botãozinho aqui, quando você está nos brushes, ele aparece uma opção aqui que ele abre essas opções do pincel, né? Então, primeiro, o primeiro passo dessa fase eu vim aqui na dinâmica da forma. Então, como eu estou trabalhando com uma mesa digitalizadora, eu tenho a opção de trabalhar com a pressão da caneta, né? Tem outras formas de você fazer aqui também, configurando para atenuar e, enfim, colocando os códigos aqui. Mas eu vou me restringir à pressão da caneta para mostrar os efeitos. Então aqui está normal, certo? Vou deixando aqui os passos. Então aqui, ó, na tremulação do ângulo, eu consigo já ter uma certa dispersão dos tracinhos lá, certo? Aqui também eu consigo definir o seguinte: se eu clicar bem forte aqui e soltar bem levinho, ó, eu tenho uma distância diferente, né? Um tamanho diferente do brush. Se eu quiser manter uma coisa mais linear, eu tenho esse parâmetro aqui. Então, quanto mais eu deixar lá no topo, mais ele vai ficar uniforme. Vou deixar mais ou menos por aqui, né? Então eu tenho uma certa liberdade de trabalhar com a pressão, mas ao mesmo tempo ele não fica tão difícil de controlar ela. Aqui também tem uma parte importante que seria aqui, tremulação da redondez. Acho que é do ângulo aqui, peraí. Do ângulo. Porque sem essa opção ativada, eu vou ter ela sempre de pé aqui, ó, né? E quando eu ativo essa opção para direção, o que acontece? Ó, ele começa a trabalhar em outros caminhos também, tá? No caso, eu vou mexer na direção dela aqui, ó, deixar ela para cima, porque daí eu consigo puxar assim, vai ser mais fácil para trabalhar com a barba, depois quando for pintar um desenho, tá? Voltando aqui só. Então, deixei para cima e ali na dinâmica da forma deixei na direção, tá? Eu posso até, inclusive, deixar um pouquinho, uns 5% aqui a tremulação, que daí ele também tem um pouco de... não sai tudo retinho assim, né? Quanto mais eu... Deixa eu exagerar aqui, ó. Quanto mais eu mexer aqui, mais ele vai ficar, enfim, misturadão, assim. Eu vou deixar ainda um pouco uniforme, mas, né, um pouco mais jogadinho aqui, ó. Beleza. Próximo passo seria a dispersão. Eu vou levemente aqui, ó, abrir a dispersão para que ele tenha
pelinhos soltos aqui, né? No caso da barba, eu quero que ele fique um pouco disperso aqui, né? Então, só abrir um pouquinho, ele já deu essa dispersão. E aqui, agora, até só para mostrar, né? Isso aqui é legal você ir explorando também depois. Eu vou mostrar como eu criei o brush de barba, mas isso aqui depois você pode, enfim, explorar e ver o que acontece. Vou só deixar um marrom aqui para ficar um pouco mais confortável. Sacou? Então, aqui eu vou deixar no 0 mesmo. Beleza, por enquanto a gente tem isso aqui. Certo? E agora vem uma parte bem bacana que é a dinâmica de cor. Aqui o que acontece? Ó, ele já começa a ficar um pouco mais interessante. Então eu vou mostrar rapidamente como que funciona essas dinâmicas de cor. A primeira aqui, ele vai deixar com que se eu deixar no controlar com a pressão da caneta, né, ele vai fazer com que aqui embaixo eu consiga controlar mais precisamente quando que eu quero que tenha a primeira cor, no caso é esse marrom um pouco mais escuro aqui, e a segunda cor, que aqui eu vou deixar esse tom mais ou menos. Né? Então, pressionando bem forte aqui, ele aparece mais um marrom, e eu soltando o traço, soltando, deixando mais leve a mão, aparece a cor secundária. Beleza? Aqui pode ver que ele está aparecendo um cinza, aqui eu já vou mostrar por que está aparecendo, tá? Eu vou deixar tudo zerado aqui até para partir do 0. Então, ó, apertando bem forte e soltando, soltando. Você vê que ele tem uma mistura dessas duas cores. Se eu deixar um verde aqui, ó, só para a título de exemplo, tá aqui, ó, tá? Então, e quando eu deixo aqui no topo dessa primeira opção aqui, eu já não controlo tanto o que eu quero que apareça primeiro, o que eu quero que apareça segundo, de acordo com a pressão da caneta, tá? Eu gosto de deixar mais ou menos por aqui, assim, que daí eu tenho um pouco de pressão, mas ele vai misturando um pouco mais organicamente, assim, tá? Então, deixei por aqui. A tremulação da Matisse, o que faz? Ele vai fazer uma tremulação, né? Uma variação nessa paleta de cores aqui. Então, se, por exemplo, deixar lá em cima, ele vai virar uma bagunça, assim, ó. Se eu deixar um pouquinho aqui, ele já vai dar uma mistura um pouco mais interessante aqui, ó. Tá? O próximo fator aqui é tremulação da saturação. Então, a mesma coisa, ó. Eu tenho um tipo de saturação aqui. Se eu aumento, ele vai bagunçar um pouco mais, vai deixar uns tons mais pálidos, né? Vai tirar a saturação, outros ele vai deixar bem forte. Então aqui também pode deixar bem baixo ou até no 0, né? Assim você tem um controle um pouco maior, mas tem um pouco dessa diversão que ele cria aqui, né? A tremulação do brilho, vou mostrar aqui também na prática. Se aumentar tudo aqui, ele vai trazer tons bem claros e tons bem escuros chegando no preto, né? Mesma coisa, aqui dá para deixar lá embaixo. E a pureza, quanto mais baixo eu deixo, mais tons de cinza ele vai trazer para mim. Quanto mais forte eu deixo, mais saturado mesmo, né? Então, aqui eu costumo deixar mais no 0 mesmo, para fazer essa decisão das cores no traço mesmo. Então, basicamente isso aqui seria
o brush da barba. Agora eu vou mostrar bem rapidamente aqui no velho Chico, meu amigo de muitas caminhadas e muitas ilustras, acompanhando os desenhos. Vou abrir ele aqui no Photoshop. Eu vou rapidamente aqui mostrar como que funciona. Detalhe super importante. Definiu os parâmetros aqui do teu brush. Se você trocar de brush, ele vai perder tudo que você construiu, tá? Então, vem aqui, ó, ou aqui nessa janelinha aqui, ou aqui quando você clica com o direito no mouse na tela, ele vai abrir essa janela aqui. Você pode também salvar por aqui, tá? Então, tanto por aqui quanto por aqui, você salva agora barba, vou colocar aqui, barba oficial. Você pode criar outros depois, né? Ok, agora, se eu mudo de brush, por exemplo, peguei um outro brush aqui, certo? Volto para aquele que eu tenho aqui criado barba oficial, barba provisória, né? Então, barba oficial, ele continua com os mesmos parâmetros, né? Daí você não perde toda a configuração que você criou nessa janela aqui. Então aqui eu vou mostrar rapidamente no Chico, colocar uma barbinha nele. Então, vou começar aqui com uma base, eu vou deixar o segundo tom um pouco mais escuro. Depois vou adicionar a luz. Deixa eu só apagar aqui, ficou muito... Vamos lá. Sem preguiça. Então, estou aqui criando uma base. Dá até para dar uma escurecidinha nessa base. Diminuindo o brush para fazer chegar aqui nos cantinhos. Aumentando o brush à medida que eu vou pintando ali para chegar em tamanhos maiores aqui. Daí uma dica bacana também apertar o Caps Lock, né, que daí o brush ele vira esse xizinho aqui, ó. Porque se eu for trabalhar com brushes grandes aqui, ó, ele pode me atrapalhar bastante na visualização do desenho, então eu gosto de deixar assim, por mais que ele fique grandão lá, tá? Então você vai controlando as teclas do colchete do teu teclado vão fazer com que diminua ou aumente, né? Uma vai diminuir, outra vai aumentar. Então, mais uma diquinha aí. Tá, então vou fazer terminar aqui a barbinha do velho Chico. Tá, então tem aqui uma base de barba para ele. Agora eu começo a brincar com os tons por causa da iluminação, né? Então aqui no caso eu vou até bloquear essa camada. Essa é uma dica muito bacana, muito útil, porque você já tem um formato aqui da barba. E para não ficar sofrendo, porque, sei lá, eu quero fazer a iluminação aqui no cantinho, por exemplo, eu posso travar essa camada aqui, ó, nessa primeira opção, e daí tudo que eu pintar vai ficar dentro dessa camada, assim, sabe? Então aqui fica fácil também para eu começar a trabalhar com a luz e sombra. Tá, aqui eu vou tentar fazer o mais jogada possível, só para mostrar rapidamente o efeito da barba. Uma coisa que você pode fazer também
é ativar esse botãozinho aqui, porque o que ele faz? Ele vai trabalhar também com agora, principalmente a hora da luz e sombra, assim, é legal fazer isso, para que você, com a própria suavidade da tua pincelada, você consiga definir se você quer que apareça mais forte ou mais fraco o que você está fazendo aqui. Então, vou ajustando os tons para conseguir fazer essa variação. É legal pegar às vezes um escuro lá de novo e trazer aqui para frente para dar o volume. Pegar um pouco mais corado aqui agora. E aí você vai brincando assim com a própria luz e sombra das barbas sobrepostas aqui, ó. E vai criando o efeito, vai dando esse volume, né? Até que desse lado tem uma luz azul vindo de lá, que fiz bem suavemente. Então pode trazer aqui também um pouco desse azul para a barba. Já dá um efeito bem bacana. Cara, e é isso. Eu vou parar por aqui, senão vamos ficar horas aqui brincando, mas basicamente é isso. Acho que dá pra deixar até Cara, é difícil parar, eu não consigo parar. Gosto de ficar pintando aqui, vou longe. Mas basicamente é isso. Eu agora deixo por sua conta para você brincar com os pincéis e criar os seus próprios brushes, usar esses fundamentos para também criar brush para grama, para árvore. Eu vou dar uma leve apagada aqui, ó. Vamos deixar mais suave aqui. Deixar uma transiçãozinha aqui, ó. Criar umas falhas aqui também é bacana, né? Então, essa é uma das formas, né, de você criar um brush. E eu espero que você, enfim, que isso te ajude bastante, que você abra aí oportunidades para você criar os seus próprios brushes de acordo com o que você queira fazer, né? Até vou mostrar aqui uma ilustração que eu fiz com essa técnica de brush, né? Mais aprofundado, assim, trabalhei um pouco melhor na luz e sombra dele, essa luz azul também rebatendo e tal. E é isso, eu espero realmente que você tenha gostado, que isso te ajude, te abra possibilidades. Eu convido você a entrar no nosso canal no YouTube, em algum lugar desse vídeo tem um botãozinho para você assinar, ou até clicando no íconezinho do próprio YouTube ali você consegue entrar no nosso canal. Então assina o canal, também ali ajuda assim, você, enfim, se relacionar com as pessoas que vão acessar os nossos conteúdos, e pelo seu e-mail a gente vai mandar coisas bem bacanas que a gente está preparando aí e com certeza vão ajudar você a evoluir no desenho, na ilustração, enfim, e conseguir cada dia alcançar um patamar acima do que você está hoje. Então é isso, fica a minha dica, a evolução acontece diariamente, cabe em você ser persistente e treinar e praticar, beleza? Muitíssimo obrigado e a gente se vê. Tchau, tchau.